Boa noite, Betinho. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos aí. É uma Boa satisfação, né, noite. estar podendo conversar com vocês e principalmente falar de futebol, né? Eu Beleza. vivi a minha carreira como jogador, agora estou tendo a minha como treinador. Então, sem dúvida nenhuma, falar de futebol para mim é muito prazeroso. Eu tenho certeza que vai ser uma grande resenha. Maravilha. Betinho, eu queria te agradecer muito. Então, a partir de agora, galera, vamos dar início ao nosso bate-papo, pedindo a ajuda de todos aí para que desliguem, por favor, os seus microfones, deixar só ligado o microfone do Betinho, né, e do pessoal da administração. E vamos que vamos lá para o Betinho. Sem palavras, cara, e de agradecimento à sua participação aqui, tá? Dispensa comentário, nós falamos sobre a sua carreira, mas a gente vai conversar bastante sobre isso. Eu queria dar o início, Betinho. Você já deu suas iniciações, começou, já inaugurou, aí já falando as suas recomendações iniciais. Betinho, deixa eu te dizer uma coisa. Nós que estamos aqui nesse eixo Rio, São Paulo, Sudeste e tal, e por mais que nós somos amantes do futebol, muito pouca informação nos chega do futebol do Nordeste, que vem crescendo cada vez mais, que tem os clubes muito tradicionais, clubes gigantes, né? E eu queria que você pudesse dar uma palavrinha para a gente do que você está achando, como é que é estar trabalhando nesse eixo, né, do Nordeste, e o que o Nordeste hoje pode esperar em termos de revelações, e o que está faltando para o futebol nordestino poder trazer clubes de tanta tradição, como principalmente os clubes de Recife, né? Até mesmo o Ceará. Então, o que você acha que está acontecendo no mercado da bola aí, ou no que está acontecendo hoje com o futebol nordestino? Se você puder trazer para nós todo esse seu conhecimento, vai ser muito legal. Uma boa noite e muito obrigado, Betinho. Beleza, Fábio. Assim, eu estou aqui no Nordeste mais ou menos 9 para 10 anos, né? Saí, tive no Mato Grosso, mas em São Paulo, né? Que eu sou de São Paulo, mas sempre os principais trabalhos foram feitos aqui, né? Aconteceram aqui. Eu cheguei em 2014 aqui no Confiança de Sergipe. Hoje eu estou em Sergipe, pelo Carmópolis, um time que vai jogar a segunda divisão. Então, assim, eu chego no estado sem conhecer história do Confiança, história do Sergipe, que são os dois rivais aqui, né, da capital. Aí tem o Itabaiana, que é a outra terceira potência do estado, e depois as equipes menores, né, dentro do estado de Sergipe. E aí eu vou vendo, né, a realidade do futebol sergipano, né? Então, condições de trabalho, parte financeira, estrutura de estádios, né, de vestiários, uma dificuldade muito grande, né? E é principalmente o estado de Sergipe, uma realidade muito distante, né, de Recife, onde você tem Sport, Santa Cruz e Náutico, embora o momento do Santa Cruz hoje, né, não é dos melhores, mas é uma equipe que carrega a tradição, que tem uma torcida enorme, né? Assim como o Ceará e Fortaleza, Bahia e Vitória, né? Então, o estado de Sergipe, de Alagoas aqui, que tem o CRB, o CSA, que sempre estão ali figurando na Série B do Brasileiro, os demais estados é uma dificuldade enorme de se trabalhar. Primeiro, pelos próprios jogadores também, que os jogadores, eles, nas primeiras dificuldades, eles acabam desistindo, né? Então, qualidade não falta, porque existe boa qualidade aqui no Nordeste. E aí, quando eles têm a oportunidade, alguns deles, né, que têm a oportunidade de sair para outros centros, né, e na primeira dificuldade retorna para casa. Eu falo isso porque quando eu trabalhei no Confiança, no Sergipe, jogadores que tinham se destacado em equipes do interior, quando chega na capital, uma adaptação, pressão de torcida, uma série aí de fatores que ele opta para voltar para casa. Então, essa é uma realidade hoje do nordestino. Até acho também que o nordestino, né, as grandes equipes, optam por trazer jogadores que já estão em estágio de final de carreira, então eles trazem o nome, não mais um atleta, e, consequentemente, isso agrega para o torcedor, né, porque o torcedor fica feliz quando chega jogadores de nome, só que, por outro lado, o rendimento dentro de campo acaba não acontecendo. Até por isso, né, se tem o Santa Cruz, como tem outros clubes também,
as Não. dificuldades hoje do cenário nacional de crescer, né? De realmente, Ceará e Fortaleza hoje é uma referência, o Bahia ainda se mantém numa situação, né? Mas Vitória, Santa Cruz, Sport, entre outros aí, com uma dificuldade enorme, né? Betinho, aqui nós fazemos um rodízio de perguntas, né? E eu vou passar para a rapaziada. Vou passar agora a pergunta para o Ronaldo. Tá bom, Ronaldo? Uma boa noite para você. Fica à vontade aí para fazer a sua pergunta, por favor. Betinho, ontem a gente assiste futebol, que gosta de futebol, e hoje você está como técnico, uma coisa que a gente não consegue entender da cabeça dos técnicos, né? É assim, ontem o São Paulo jogou contra o Lanterna do campeonato, precisava de um resultado bom, porque no Campeonato Brasileiro não está bem, e o Dorival poupou todo mundo. Só que a hora que o bicho apertou, ele colocou todo mundo para jogar e daí não dá tempo. A gente sabe que o jogador leva, você foi atleta, pelo menos 15 a 20 minutos, dependendo do jogador, para entrar no ritmo da partida, né? Não dá para ele entrar já voando como está a partida. Por que não ao contrário? Por que não utilizar o time principal para fazer o resultado e depois poupar? Como é que você vê isso? Como é que a gente consegue entender essa situação dos técnicos? Isso é em geral, a grande maioria dos técnicos fazem isso, né? Tirando o Abel, que não poupa ninguém, utilizam essa faceta aí, né? O que você pensa disso? Assim, eu vou falar também como treinador, né? Quando eu tenho a oportunidade de já ter trabalhado, né, nas equipes grandes aqui do estado, né? Então, se você disputar a Copa do Nordeste, Estadual, Copa do Brasil, você enfrenta muita dificuldade de locomoção, distâncias, né, que você tem que percorrer. Você joga um campeonato da Copa do Nordeste, mas você tem que fazer escala em São Paulo para voltar para aqui para cima, né? Então, é muito grande esse desgaste. E você citou São Paulo, eu vou falar do Dorival. Hoje o São Paulo vive um momento, assim, dentro das Copas, muito bons. Ele tem aí uma semifinal na próxima semana, né, na quinta-feira, para decidir uma vaga na semifinal. E dentro da Copa do Brasil, tudo bem que é mais à frente, né? E quando a gente fala assim, é que para o torcedor, para a imprensa, né, a equipe tem que ter um time titular e o reserva é reserva para o resto da vida. Não é assim que funciona. Você não conquista uma competição com 11 atletas. Você conquista uma competição com um elenco. Se esses jogadores estão dentro do grupo, é porque eles têm capacidade. De alguma maneira, eles têm capacidade. O que eu, assim, vejo na dificuldade é quando você vai colocar esses caras para jogar, a questão de ritmo de jogo, e isso é verdade, tem mesmo, um cara que pouco joga, quando vai jogar, tem essa dificuldade. Mas no mais, ele tem tanta qualidade quanto o outro. Difere um pouco de uma característica da outra, tal. Então, assim, o treinador, ele pensa num todo, né? Ele pensa no que a diretoria fez o planejamento, quais são os objetivos do São Paulo a partir da chegada do Dorival. Ah, não, a gente vai brigar diretamente pelo brasileiro? Então, a gente vai trabalhar com uma equipe mais direcionada. Ah, não, vamos pelas Copas? Uhum. Então, tudo assim que deveria acontecer, planejamento. Mas no Brasil, o planejamento acaba com a terceira derrota. Perdeu o terceiro do jogo, o planejamento vai para o lixo. Então, é mais ou menos isso. Que ele continua. Exatamente, né? Então, assim, Obrigado, eu Betinho. defendo muito essas situações, entendo o torcedor, que o torcedor quer ganhar sempre, quer ver sempre os melhores jogadores atuando. Você citou o Abel do Palmeiras. O Palmeiras, o Abel tem eles na mão. Qualquer movimento que o jogador tem que fazer, não precisa o Abel ficar lá falando. O entrosamento que esse time tem é enorme. Os caras se conhecem no olhar. Então, facilita você manter os caras. Tem jogos que o Palmeiras nem se desgasta, porque ele faz um resultado no primeiro tempo e depois está de boa. Então, é um pouco disso. Exatamente. E o outro, o Palmeiras hoje não tem um elenco tão qualificado. Ele tem muitos meninos. Por isso que o Abel acaba botando os jogadores, principalmente com a saída Copa do Brasil, ainda tem a Libertadores, né? E o brasileiro, que quer queira ou não, ele ainda quer brigar com o Botafogo. Então, o Abel ainda está insistindo, né?
com uma equipe por mais tempo em jogos. Maravilha. Renato, por favor, cara, bloqueie o seu microfone e, por gentileza, dirija a sua pergunta aí. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos aí. Boa noite, Betinho. Obrigado por você participar da nossa live aí. Eu gostaria de saber de você, Betinho, a respeito do futebol do Nordeste, né? Aqui no eixo Sul e Sudeste, os jogadores vão embora muito cedo, né? Da base, vão embora aí rapidinho. Agora o Hendrick foi embora, né? Foi embora o Vinícius Júnior. Essa rapaziada vai toda embora cedo, né? Aí no futebol do Nordeste, você acha que futuramente vai se chegar nesse nível de os jogadores da base irem embora cedo e para esse eixo da Europa ou eixo da América do Norte? Obrigado aí pela sua participação aí. Muito obrigado pela oportunidade de fazer essa pergunta aí para você. Beleza, Renato, obrigado aí. Assim, Renato, hoje existem jogadores que acabam saindo do Nordeste desconhecido, às vezes passando rapidamente para alguma equipe profissional e acaba indo para o Nordeste e acaba se destacando, jogando lá pela Europa, né? Nós temos alguns exemplos em cima disso. Mas eu vejo a principal dificuldade das equipes é questão de estrutura. O profissional já tem dificuldade. Fazer uma base com qualidade, com profissionais comandando, é muito difícil. Então, eu cito aqui o Confiança e o Sergipe, que são os dois grandes do estado. A competição de um sub-20 aqui é 2 meses no máximo. Depois acabou, não se disputa mais nada. Aí eles fecham as portas e volta o ano que vem, já com jogadores diferentes, uma série de situações, né? Então, assim, a dificuldade maior que eu vejo é isso. Falta de competições. É lógico que Bahia, Vitória, Ceará, Fortaleza ainda tem. Hoje tem Brasileiro, Copa do Brasil, para essas equipes que estão na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Agora, as outras equipes que não estão, que é Série B, Série C, Série D, eles não têm condições de montar uma base. Aí, o que acontece? Vem aqueles, eu falo, espertalhões, né? Ah, vem aqui, vamos montar aqui uma base, eu dou tanto de dinheiro, eu fico com mais tanto. Aí, quando ele vê um jogador que se destacou um pouquinho mais, pega o cara, some do clube e deixa o clube a ver navios. Boa, valeu. O Pierre, boa noite, meu amigo, tudo bem? Libera seu microfone e, por gentileza, dirija sua palavra aí, tá bom? Muito bom te ver aí, Pierre. Muito obrigado, viu, cara? Um abração. Boa noite, Fábio. Boa noite aos colegas aí do grupo. Boa noite ao nosso ilustre convidado aí, Betinho. Betinho, eu vou fazer assim 3 perguntas em uma, né? Emendando aí. Diga onde você está também, Pierre. Da onde você fala mesmo? Sou de São Luís, Maranhão. Maravilha. Vamos lá. Betinho, pegando o gancho aí que você falou da qualidade dos jogadores do Nordeste, mas que encontra dificuldade quando sai daí e vai para um clube grande, né? O que seria essa dificuldade? Você acha que é dificuldade de adaptação da região ou dificuldade no entendimento tático e técnico de uma região para outra, né? Segunda pergunta, você acha que tem uma diferenciação hoje do tempo que você jogou, né? Uma forma de tratamento entre treinador e jogador da época que você jogou para hoje? Ou você é da opinião do Miller, que diz que hoje os jogadores estão muito mimimi, que tem que falar com mais delicadeza, né? E você teve até uma pequena passagem com o Tele, e o Miller disse que o Tele, quando chegava para dar treinamento, não dava nem bom dia. E ainda assim, conquistou o que conquistou, né? E a terceira pergunta é o que aconteceu com a base, de forma geral, do Brasil, até na época que você jogava no Juventus, e sempre tinha jogadores se destacando com qualidade. E hoje a gente não vê mais isso. Antigamente nós tínhamos o melhor lateral direito do mundo, o melhor lateral esquerdo do mundo, o melhor meio-campo do mundo, e hoje a gente não vê mais isso. Tá bom, vou tentar aqui responder. Vamos lá, Betinho, eu te ajudo aí, se for preciso. Vamos tentando também lembrar, vamos lá.
Boa, Pierre, obrigado, viu? Gastou Valeu. hoje, viu? Muito obrigado. Então, Pierre, ó, eu vou falar assim de uma situação que eu acho que com certeza, por você estar no Maranhão, você deve saber. O Pimentinha, o atacante do Sampaio Corrêa, ele só joga onde? Só joga no seu pai correr. Então, aí, então, ele tem uma qualidade tremenda. Vários clubes já tentou trazer ele foi, não deu certo, aí volta para o Sampaio. Então, assim, ó, ele é um exemplo muito claro dessa situação, né? Das dificuldades e ele não conseguisse superar. Aí, né, tem a questão de parte tática, que às vezes, porque aí ele é ídolo. Se ele vier para a região sudeste, ele vai ser mais um, onde a cobrança em cima dele vai ser grande, porque ele é o Pimentinha, e outra, da parte tática da equipe, da parte coletiva, ele tem que cumprir funções. Então, se ele não cumprir funções, só querer a bolinha no pé, ele não vai render, aliás, ele não vai jogar, vai ficar para trás. Então, esse é um grande, assim, a grande dificuldade, uma das grandes dificuldades, é que o jogador ele se torna ídolo, né, entre aspas, aí no Nordeste, e quando ele vem para baixo, ele não é mais ídolo. Ele tem que mostrar a sua capacidade. Aí eu falo que nas dificuldades eles batem e voltam. Tá? Então, é meio que a dificuldade maior aí dos nordestinos em relação a isso. Em relação à minha época, né, de jogador e treinador, né, a relação nesse sentido, se tinha muita qualidade técnica, nós jogadores resolvíamos o jogo dentro de campo, a gente não ficava preso só, exclusivamente ao treinador pedir para fazer isso ou fazer aquilo. Nós trabalhávamos a semana, o treinador pedia para fazer determinadas situações dentro do jogo, mas um jogo tem um adversário, tem circunstâncias, e nem sempre você vai conseguir ouvir do treinador um acerto ali para se resolver em questão de segundos. Por exemplo, o treinador está na beira do campo aqui do lado direito. O problema está lá na ponta esquerda, do lado oposto dele. Quando ele fala para o lateral direito aqui, para chegar a informação no ponto esquerda, já chegou totalmente distorcido. Então, os jogadores nós tínhamos a liberdade de, dentro de campo, resolver situações. Isso, o treinador também nunca foi vaidoso de, não, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo. Embora tem uns que tenham, mas na sua grande maioria, não. Então, era muito isso. Era muita qualidade técnica, então a gente se resolvia dentro de campo, né? E a outra situação em relação ao Tele Santana, eu peguei ele num período do Palmeiras, ali de 3 meses, era o Jair Pereira antes dele, em 1990, quando eu cheguei no Palmeiras. O Jair era um cara, assim, fantástico, ele tinha um grupo na mão, fez excelentes trabalhos, tinha sido campeão pelo Corinthians, né, no ano, acho que anterior, e a diretoria resolveu mudar, trocar ele pelo Tele Santana. O Tele realmente é um cara muito exigente, perfeccionista, e cobrava isso demais. O Parque Antártica, na época, era um campo muito ruim, não é os tapetes que estão hoje, né? Então, você demorava, às vezes, 3 toques ou mais para dominar a bola, para depois fazer um passe. E o Tele queria que você fizesse no máximo em 2 toques. Então, você errava, o Tele te cobrava muito. E isso vai tirando a confiança do atleta. Talvez o Miller pegou isso aí em algum momento. Porque a gente sai do Jair Pereira, vem o Tele, um contraste muito grande. A gente não consegue chegar na final do Campeonato Paulista daquele ano, de 1990, que foi a final caipira, porque era... Aí eu falo também, nós fomos incompetentes, que nós não ganhamos da Ferroviária no Pacaembu. Se nós tivéssemos ganho, a gente faria a final contra o Bragantino. Nosso time tinha qualidade. Então, assim, a importância do treinador também ela é fundamental, e eu tive vários treinadores, quando o treinador traz confiança para o atleta. Eu, hoje, como treinador, eu procuro fazer isso, porque eu sei o quanto o atleta fica mais leve e confiante para fazer o seu desempenho se tornar melhor, né? E questão da base, assim, nós se perdemos um pouco aí no tempo, mas agora eu acho que nós estamos voltando de novo, porque a base se preocuparam muito com resultados,
né, em vez de formação, e, consequentemente, deixamos de criar jogadores, dar liberdade para jogadores, porque eu chego no Juventus com 17 anos, e eu ralei pra caramba para chegar até lá. Mas antes disso, eu joguei na rua, joguei na várzea, joguei campeonatos de vila, uma série de situações que ninguém me falava, você tem que ir para cá e para lá. Eu tomava as minhas decisões, né? Hoje, um menino com 8, 10 anos está jogando futsal, você tem que correr para a direita, você para a esquerda, você vai lá na frente. Eles não têm liberdade. Eles passam a ser criados a fazer exatamente isso. Quando o resultado não vem, também o jogador perdeu o gol, aqui não sei o quê e tal. É lógico, não tem como o jogador pensar outra situação, porque ele está induzido a fazer exatamente aquilo que o treinador quer. Mas nos últimos tempos para cá, o Palmeiras é uma referência nesse sentido, né? A base do Palmeiras tem profissionais, treinadores, não é só treinadores, a estrutura toda do Palmeiras, né? Tem excelentes profissionais, e sem dúvida nenhuma está aí os resultados, né? Quantos jogadores do Palmeiras vendeu, quantos atuaram pela equipe principal. Então, eu vejo que nós estamos voltando de novo a construir o que tinha no passado, dar mais liberdade e confiança para o atleta, né? Maravilha, obrigado. Betinho. Valeu. Agora eu vou passar para o Zé Luiz, do Rio de Janeiro. Betinho, temos aqui agora, eu sempre falo isso, você vai agora ter uma pergunta de um sofredor. Mas aí, Betinho, eu vou com ele, tá bom? Ele vai dizer de onde ele é e o time que ele torce. Você vai entender o que eu estou te falando. Por favor, Zé Luiz, fique à vontade, meu amigo. Boa noite aí, Betinho, tudo bom? Betinho, você jogou numa época que... Não, de onde você é, Zé? Eu sou do Rio, de Caxias e vascaíno. Entendi. Então vamos lá. Vamos lá, Betinho, você jogou numa época que os grandes jogadores, né, o pessoal que tem a mesma idade praticamente, e lembra muito dessa época da qualidade que se jogava futebol. Os grandes jogadores estavam aqui. E hoje até, porque eu não sei porquê, tem condições até de produzir grandes jogadores, até porque há uma estrutura maior, há clubes revelando, mas não tão com aquela qualidade. Qual é a diferença que você vê daquela época que você via grandes craques? Inclusive, olha só o que eu tenho para te mostrar aqui, ó. Se você consegue ver isso aqui. Sempre ali, você era estrelinha, você tinha selo da placar de craque, tá vendo aqui? Isso aqui é o Cruzeiro de 89. Tá vendo aqui você, com 23 anos? Estou vendo. O Cruzeiro tive 3 passagens pelo Cruzeiro aí, fantásticas aí, tá? Eu sou colecionador de vários álbuns, né? E eu tenho esse álbum aqui já comigo. Por sinal, os álbuns que eu coleciono, a maioria o Vasco ganhou. Inclusive, esse campeonato aqui, de 89, foi em cima do São Paulo, né? Mas fala aí dessa época, Paulinho. Vamos aí, porque tem bastante gente para fazer pergunta. Muito obrigado pela sua participação, Zé. Não, ele vai falar da época dele, a diferença para produzir. Por que os craques não aparecem como naquela época, né, cara? Como hoje você produz, mas não com aquela qualidade da sua época. O Zé Luiz, né? Zé, é assim, aquilo que eu comentei, né? Eu vivenciei um momento, né, lá atrás, que nós tínhamos a liberdade de brincar na rua, né? Infelizmente, hoje não tem, e o jogador, ele não consegue ser criativo se você não dá liberdade para ele, né? Se você acua ele está toda hora com medo, ele vai ficar retraído. Isso, na verdade, até da sociedade de uma maneira geral, né? Hoje você tem as escolinhas que, na verdade, é para ganhar dinheiro. O pai que mora num apartamento ou num condomínio, tudo fechado, não tem espaço, coloca o menino na escolinha para gastar uma energia. Tem a escola e vai para a escolinha de futebol lá. Uns conseguem se desenvolver, outros simplesmente vão ficar estagnados, porque eu penso assim, né? Eu acho que a criança ela tem que se divertir. Ela tem que se divertir, ela não pode ser cobrada, né? Eu tive a oportunidade de ser treinador da base do São Caetano, do Palmeiras, do Juventus.
E eu sei o quanto o pai, o empresário, atrapalha, né? E, consequentemente, o jogador, a criança, ela começa a ser pressionada, já com uma dificuldade tremenda de locais para se treinar. Ele chega ali na frente e ele fala, pai, para, eu não quero jogar futebol, não. Eu vou pro videogame, que é mais fácil, lá eu faço o gol, lá eu não sei o quê. Então, assim, tem uma série aí de situações, mas eu falo, a principal dela é a falta da liberdade de você estar na rua, de você estar na várzea, de você tomar as suas decisões, não as pessoas te induzirem a ter que fazer. Eu penso assim, como treinador, eu tenho que explorar a qualidade técnica do atleta, né, nas categorias de base, fazer ele chutar com a esquerda, com a direita, dominar no peito, dominar na curva. Isso é função das categorias de base. Aprimorar as qualidades técnicas, mas as decisões têm que ser do atleta. Maravilha, Betinho, muito obrigado. Valeu, Zé. Agora eu vou passar, depois, Marcelo, vou passar para você, mas antes a pergunta do Léo, tá bom? Que estava na frente. Léo, por favor, Léo, seu microfone, e fica à vontade aí numa pergunta. Agora nós estamos naquele momento que a gente, crítico da nossa live, porque tem muitas perguntas para fazer, eu vou pedir para todos vocês das perguntas serem mais sucintas para que dê tempo de todo mundo participar, tá bom? Vamos lá, Léo. Boa noite, meu irmão. Que bom te ver por aqui mais uma vez. Boa noite. Fica à vontade. Boa noite, Fabião. Boa noite, Djalma, meu primo aí. Betinho, boa noite. Obrigado pela sua participação. Minha pergunta é uma curiosidade, beleza? Primeiro, um agradecimento, porque eu sou juventino aqui, você foi Juventus no coração, eu sei disso. E eu queria saber uma curiosidade. Você, como técnico, e a gente na seleção brasileira aí numa dificuldade tão grande para encontrar um técnico, né? Eu queria saber se você, como presidente da Federação Brasileira, da Confederação, quem você levaria como técnico? Eu queria um cara do exterior e um cara do Brasil, beleza? Na sua opinião. Acabei de te elogiar, de te colocar na mó fria, né? Mas eu queria ouvir sua opinião. Não, é opinião, né? Então, opinião, cada um fala e responde aquilo que pensa. Eu, dentro do futebol hoje, eu levaria o Dorival Júnior. Eu acho que ele tem a experiência suficiente hoje para estar dirigindo a seleção brasileira. É um cara que eu tive a oportunidade de jogar junto no Palmeiras com ele, né? Então, eu sei do caráter, do profissionalismo da pessoa. E a gente sabe que estar à frente, né, de uma seleção brasileira, o quanto esses requisitos são importantes, né? Porque a gente sabe que a seleção, as dificuldades por causa das inerências, né, de presidente, de empresário, de valores, enfim, uma série de coisas. Então, eu colocaria, sem dúvida nenhuma, o Dorival Júnior. Conheço o Fernando Diniz também, né? Tive a oportunidade no Juventus, né? Ele me considera o moleque travesso, né? Ele falava, pô, que eu ia na Javarite assistir os jogos, não sei o quê, e depois eu vestia essa camisa. Então, o Fernando Diniz, hoje ele vive, hoje não, né? Ele já vem construindo essa carreira como treinador de uma maneira diferente dos outros, né? Se aprimorando. Eu acho que ele também chega na seleção com méritos, né? E eu vou torcer muito para que ele dê certo, que ele consiga os objetivos nossos, né? Porque ele nos representa, né? Nós torcemos para a seleção brasileira, para um país todo, para poder estar assistindo, né? Então, sem dúvida nenhuma, seria o Dorival Júnior e o Fernando Diniz, eu acho que também tá bem encaixado nesse sentido. E aí não tem como, né? Do City, o Guardiola, esse fantástico, tudo que ele já fez pelos clubes, por onde passou. Porque, assim, o treinador, e aí eu falo dos treinadores, quando eu falei que quanto mais confiança o treinador me transmitia, mais eu rendia dentro de campo, né? Isso é gestão de pessoas, gestão de grupo. E o Guardiola, à distância, né? Eu nunca tive a oportunidade de estar junto, ele demonstra isso, né? Ele monta os elencos que ele quer montar e dentro daquilo que ele pensa de futebol, não é só o profissional, não é só a qualidade técnica, que sem dúvida nenhuma é o ser humano que também está dentro da equipe dele, porque ele é um cara desse tipo, né? Como o Dorival também, eu acho que o grande diferencial dos grandes treinadores
são as gestões, né? Citei o Jair Pereira aí, como também Enio Andrade, Candinho, outros treinadores que eu tive a oportunidade de trabalhar, e a maneira deles conduzirem o grupo fazia com que todo mundo se sentia importante e entrava dentro de campo. O ganhar e o perder, ele faz parte, não tem como. Mas você se aproximava muito mais do resultado. Maravilha. Maçã, meu amigo, que bom poder te ver aqui novamente, principalmente bem. Vamos lá, Maçã, sua pergunta, depois tem Gisele e Danilo para perguntar. Vamos lá. Boa noite, Betinho, tudo bem? Boa noite. Agradecemos aí sua participação. Bem, como é que não dá para demorar muito, eu vou ser rápido. Quem foi melhor? Edu Manga, Edu Marangol ou Pita? Sou São Paulino, mas pode. Responde na franqueza. Edu Marangol. Desculpa, quem que é? Edu Manga? Edu Marangol ou Pita? Pita. Pita, sem dúvida nenhuma. O Pita era muita qualidade técnica, né? Inclusive, eu vou para o Japão no lugar dele. Ele sai, um time que eu fui para o Japão, chamava Fujita, lá na época, em 93. Sim. E o Pita tinha saído, né? Então, eu chego com a camisa 10. Até tem uma historinha, vou contar rapidinho, que eu chego no Japão numa quarta-feira, num sábado tinha um amistoso. O Nicanor de Carvalho era o treinador, hoje está descansando lá no céu. Sim. Ele falou, Betinho, você quer ir nesse amistoso, né? Pra você conhecer? Eu falei, eu vou, né? Eu fui nesse amistoso, mas eu passei uma vergonha. Eu ia dominar a bola, o japonês roubava. Eu ia driblar um, quando vinha, já o outro roubava. Eu ia não sei o quê, passei uma vergonha. E depois eu fiz história, fiquei 4 anos nesse curso, com os campeões, tudo. E aí depois os japoneses falaram, né? Depois de um certo tempo, falou, Betinho, quando você chegou, saiu o Pita, esse cara não é brasileiro, não. Eles falavam assim, esse cara não pode ser brasileiro. O Pita era muita qualidade técnica, né? Principalmente no Santos, no São Paulo. E o Edu Marangon, ele era mais das bolas longas e bola parada. Né? Joguei com ele no Palmeiras também, adorava dar um carrinho e fazia uns lançamentos. Vai lá, Betinho, corre lá atrás da bola. Mas é o Pita, sem dúvida nenhuma, o Pita para mim. Maravilha. Galera, eu queria aproveitar e pedir para todos que estão participando, não esquecer de deixar os microfones desligados, para que os sons externos não venham nos atrapalhar. Você falou em qualidade, Betinho, passamos para você hoje o vídeo daquele segundo gol que você fez contra o São Paulo, jogando pelo Juventus, você pegou aquela bola na veia. Eu vou mandar esse vídeo para o Luciano, mas depois a gente fala sobre isso. Vamos lá, para ver se ele aprende a chutar no gol. Gisele, boa noite. E, por favor, seja bem-vinda e faça a sua pergunta, por gentileza. Boa noite a todos. Betinho, eu sou palmeirense, é uma alegria falar com você. Vou no estádio desde muito pequena, vi você jogar no Palestra e quero fazer 2 perguntas, mas são bem rápidas. Eu sempre ouvi falar no Betinho do Palmeiras, né? Até porque eu sou palmeirense. Eu queria saber se você ainda é conhecido como o Betinho do Palmeiras em outras regiões. E queria saber, agora, como técnico, como e quem seria o substituto do Dudu nos próximos jogos do Palmeiras. Muito obrigada. Boa noite, Gisele. Obrigado aí pela pergunta. Assim, eu ainda, mesmo não ter tido uma conquista expressiva pelo Palmeiras, né? Eu joguei 2 anos e meio. E naquela época que eu jogava, né? Você fazia um contrato de 1 ano, você tinha que ralar pra caramba para chegar no final do ano e renovar para o próximo ano, né? Senão, acabava seu contrato, você saía do clube. E eu fiquei no Palmeiras durante 2 anos e meio, no momento, né, da fila, e mesmo assim eu consegui, da minha maneira, como eu jogava, sempre ser, assim, lembrado pelos torcedores, né? Até hoje, em alguns locais que eu passo, que tem um torcedor palmeirense, principalmente, né, daquela época que vivenciou aquilo tudo, eu ainda sou lembrado e os caras agradecem muito ter passado ali. Eu tenho muitos amigos palmeirenses, eu brincava com eles na época, assim, o Palmeiras só vai ser campeão quando eu estiver lá dentro do Palmeiras, né?
Aí eu passei 2 anos e meio, não conquistei um título de expressão. Tem um torneio Euroamérica, né? Corinthians, Palmeiras, Stuttgart e Hamburgo, da Alemanha, e a gente conquista esse torneio, né? Inclusive, eu faço os 2 gols contra o Stuttgart, lá em Poços de Caldas, a gente ganha esse torneio aí, que os palmeirenses comemoraram muito, porque fazia muito tempo que não ganhava nada, né? Então, assim, eu tive o meu momento, pô, fiquei muito feliz, sem dúvida nenhuma, de ter defendido as coisas do Palmeiras, e acabei saindo do Palmeiras porque a Parmalat chegou, meu passe não era do Palmeiras, e o Mustafa tinha ganho as eleições naquele período, e a Parmalat iria trazer jogadores. Se eu tivesse permanecido, sem dúvida nenhuma, eu tinha feito parte da história do Palmeiras com aquelas conquistas todas lá que tiveram, né? Agora, sobre o treinador, desculpa, qual foi a segunda pergunta? Agora, no lugar do Abel, ou como técnico do Palmeiras hoje, como e quem seria o substituto do Dudu, na sua visão? Qual a melhor opção que a gente vai ter para dar seguimento na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, torcendo para o Botafogo começar a perder ponto e a gente conseguir chegar junto? Assim, ó, eu acho que ele deve manter o Maicon, né? Deu certo, as coisas estão funcionando desse jeito. Ele ainda tem o Arthur, que qualquer coisa pode inverter o lado, mas eu acho que ele deve fazer isso, né? Manter esse daí e, dentro da necessidade, as opções que ele possa ter ali dos meninos, né, para jogar pelo lado do campo. Porque o Dudu realmente é uma referência, né, técnica e de presença, né, dentro do grupo muito grande. Vai ser uma perca, sim, mas como a próxima fase, o Palmeiras praticamente está garantido, né, sem dúvida nenhuma, é lógico que para a sequência aí, né, o Dudu tem que se recuperar o quanto antes. Eu acredito que ele vai manter o Maicon nessa posição e trazendo o Arthur por outro lado. Eu comungo da mesma opinião. Obrigada. Maravilha, valeu. Danilo, boa noite, Danilo. Seja bem-vindo, meu irmão. Fique à vontade para a sua pergunta. Boa noite, Fabio, e aí, rapaziada, tranquilo? Betinho, boa noite, Você obrigado pode por estar revelar o seu aparecendo clube, aí com a Danilo? gente. Tem algum problema? Você revelar o seu time? Não, né? Se Claro que tiver, não não, com precisa muito falar. orgulho. Eu sou corintiano com muito orgulho, há Ah, tá. 46 anos, Então e tá vi bom. muitas glórias aí. Sem problema nenhum. Então diga. Meu irmão, Betinho, é o seguinte, pegando o gancho aí, agora há pouco a gente estava falando gestão de pessoas, jogador que precisa ter tomada de decisão. Eu queria saber um diagnóstico teu do que acontece com aquele que, inevitavelmente, é hoje o nosso maior craque, né? Que é muito ruim em relação ao que nós já tivemos, mas é hoje o maior expoente no mundo do futebol brasileiro, que ainda é o famigerado Neymar. O que acontece com o Neymar, que sai da França, inclusive com uma faixa dos torcedores, já foi tarde, algo assim, uma pessoa rude e tal. Eu me lembro de René Simões, quando o técnico, agora não me recordo do time, que o Neymar estava no Santos e o René ainda disse assim: nós estamos criando um monstro. E aí tá Neymar, né? Sempre uma esperança de ser o maior do mundo, de disputar com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, e não chega em lugar nenhum. O que acontece com esse rapaz aí? Eu vou falar, assim, também é uma opinião minha, tá? Não é certo nem errado, mas é o que eu penso, né, em relação ao Neymar. O que você falou, eu assino embaixo. É um jogador extremamente com qualidade, diferente. Nós não temos ninguém no Brasil que possa fazer o que ele faz. Em termos de referência técnica, ele está aqui em cima, indiscutível. Agora, tem o outro lado do ser humano, né? Eu, graças a Deus, até hoje tenho meus pais, né? Meus pais e minha irmã. Eu fui criado ali, nós 4 juntos. E a educação que meu pai me passou, minha mãe me passou, e minha irmã, que era mais velha do que eu, é mais velha do que eu, me passaram de sempre estar respeitando o próximo, não querer nada que não seja seu, que você conquiste.
E eu enxergo um pouco isso, né? O Neymar, desde criança, aí que eu falo da liberdade de poder se expressar. Neymar, ele tinha liberdade com os pés de poder fazer o que ele queria, mas ele era totalmente controlado, né, aí pelos pais, né, na época o pai empresário, depois outros empresários também, sempre controlando ele e ele sustentando a família toda. Aí você pega históricos de notícias ruins, familiares, separações, briga, não sei o quê, e o Neymar vivendo isso tudo, tecnicamente como jogador, conquistando lá com o Santos, seleção brasileira, e confusão aqui, confusão ali, e ele vai ganhando mais dinheiro, e vai sustentando a família, e vai. Aí chega uma hora, a partir do momento que ele tem o poder de se comandar, de tomar as decisões para ele simplesmente fala, ó, agora daqui para frente sou eu vou fazer o que eu quero da minha vida e não estou nem aí para os outros, o que os outros falem. Ele não se preocupa com isso. Ele, todas as vezes que realmente ele se falou, não, nessa competição aqui eu vou focar, ele foi lá e resolvia. Quando ele não quer, aliás, os outros querem que ele faça aquilo. Ele não está nem aí para que falem dele. Ele não se preocupa nada. Hoje está lá no mundo árabe, ele tem dinheiro para 20 gerações. Você acha que ele está preocupado com o que o povo brasileiro ou qualquer outra pessoa vai pensar dele? Até porque a estrutura familiar dele levou ele para esse lugar. Isso é uma opinião minha, tá? Não, bem legal. Betinho, só um minutinho. Em cima do que você estava falando, Betinho, há alguns anos atrás eu li uma reportagem do pai do Neymar, que ele falava, isso o Neymar no começo no Santos, que o Neymar em casa era o filho, mas ele saía de casa para ir para o Santos, ele passava a ser um negócio da família. Ele sempre foi tratado como negócio. Ele não foi tratado como um jogador de futebol que precisava ter apoio, aquilo que você falou, né? Amparo para ter consciência da sua carreira. Ele era gerido como negócio da família, para gerir frutos, ganhar dinheiro. E deu no que deu, né? Infelizmente, está aí, ó. A Alemanha criticando, agradecendo dele não ter ido para a Alemanha, a França falando que ele saiu lá e demorou, É bananeira que deu carro. Barcelona falando que não tinha dinheiro para recontratar. Não, sem dúvida nenhuma, isso, né? Sem dúvida. Eu penso muito nisso, né? A família é a base de tudo, né? Quando eu tive a oportunidade de jogar no Japão, instituição família. Eu tive a oportunidade de jogar no Japão e eu vi o quanto a educação, a família são importantes na vida das pessoas, né? O respeito pelo próximo, pelo mais velho, uma série de coisas. É lógico, o Japão é desse tamanho, o Brasil ele é enorme. Infelizmente, os nossos governantes não se preocupam com isso. Não estão nem aí para a educação. Nunca. E a educação é a base de tudo. Tanto é que o que o Danilo falou, que o treinador, que agora esqueci, realmente falou que... René Simões. Exatamente, o René Simões falou isso anos lá atrás, né? E é a pura realidade. Só que quem que queria falar uma coisa dessa? Poucas pessoas tinham coragem de falar, principalmente com o status que o René Simões tinha, né? Ele falou uma verdade, e hoje ela continua. É mesmo. Betinho, deixa eu te aproveitar e fazer uma pergunta para você. Galera, não vamos esquecer dos microfones aí continuarem fechados, por favor. Betinho, nós estamos vendo aí hoje um show de erros de arbitragem, erros esses que atrapalham e comprometem toda uma campanha, seja de um time de Série C, seja um time de Série B e seja um time de Série A. Cada semana é um manifesto, uma representação que só muda o clube, mas toda semana está chegando lá. Hoje eu ouvi de um jornalista dizendo que o problema da arbitragem brasileira é que ela não entende de futebol. Ela entende de regra e de aplicação de regra. Mas se ela entendesse um pouco de futebol, muitas coisas poderiam acontecer de forma diferente, inclusive na interpretação. Além disso que eu estou te colocando, eu gostaria que você desse seu parecer em relação a isso.
Coitado do quarto árbitro, né, cara? Vocês, como treinador, existe um rodízio entre vocês e o auxiliar técnico para ficar na orelha do quarto árbitro, com razão, tal. E como que era a relação de você, quando você era jogador, com a arbitragem? Mudou muito hoje? Como é que é essa área técnica para você trabalhar? Como é que é essa liberdade para você passar suas instruções, caso exista ou não, Betinho? Eu, desde a minha época como jogador, e aí na várzea profissional, né, para mim não mudou. E até hoje minha conduta como treinador também não mudou. Eu fui um cara que sempre respeitei as decisões. O árbitro, ele tomou a decisão, ele apitou, se ele está certo ou está errado, eu tenho que aceitar. O que eu vou ganhar indo até ele, reclamar, criticar? Vou ganhar um cartão amarelo, posso ganhar um vermelho, e, consequentemente, ficar até de fora nos próximos jogos. Então, sempre... Porque, assim, ele é um ser humano, como todos os outros. Ah, mas ele te roubou. Eu não posso afirmar isso, eu não tenho essa certeza. Aqui foi falta, ali não foi. Aí a televisão vai mostrar que houve o puxão, que não houve o toque, houve na mão, ou que não houve. Então, assim, eu sempre fui assim, dessa maneira, né? Um cara muito tranquilo. Eu nunca fui expulso na minha carreira, foram quase 20 anos, né, de profissional. Hoje exerço a função de treinador também, já há algum tempo também. Não tive, nem quero ter esse privilégio, né, de ser excluído, porque eu sou um exemplo. Né? Assim como jogador, eu também sou um exemplo para muita gente que está assistindo o jogo. Então, ele quer ver a minha qualidade técnica trabalhando, e não o meu comportamento como ser humano. Então, eu penso muito nesse negócio. Eu tenho comigo também o vencedor. Ele acabou de vencer, conquistou um título, venceu uma corrida, ele já descansa. No outro dia de manhã, ele já começa. O que eu preciso fazer para ganhar o próximo? O perdedor. Mas o juiz roubou. Mas naquele time lá tem uma panelinha. Não sei o quê. Justifica porque não assume os seus erros. Eu acabei de falar. Nós tivemos uma situação contra a Ferroviária, nós fomos incompetentes de não ganhar da Ferroviária no Pacaembu, com todo o respeito à Ferroviária daquela época. Nós tínhamos qualidade suficiente para ter ganho. Então, eu não posso falar, a culpa foi a vinda do Tele Santana. Ele tirou um pouco da nossa confiança, isso sim, mas ele não foi o responsável, ele não entrou dentro de campo. Quem entrou dentro de campo fomos nós. Então, hoje, o maior problema, eu vejo os árbitros tentando se qualificar, tentando se melhorar, mas não tem jeito, porque vai ganhar um, o outro vai perder. Quem perdeu vai jogar a culpa nele. Aí tem mais a imprensa, tem mais a torcida, tem um universo todo que uma parte vai ficar feliz porque ganhou, e às vezes ganha ainda, critica, reclama, e quando perde, né, aí é só enxurradas de críticas, né? Então, assim, não tem como no Brasil se profissionalizar árbitro, eu não vejo essa possibilidade. O VAR chegou para tentar minimizar a quantidade de erros, mas continuamos tendo erros, porque são seres humanos que ficam à frente do VAR. Então, eu acho que melhorou sim, ficou um pouco mais justo os jogos, né? Ficou um pouco mais real, né, o resultado dos jogos, porque você ganhar com gol de mão, você ganhar fazendo uma falta escandalosa, eu não acho isso correto. Betinho, nós falamos agora tática, né? Taticamente, você me desculpa aí, quem sou eu, né, para discutir com você taticamente, mas então você, por favor, coloque na licença poética toda a minha ignorância aí, por gentileza. Eu tenho um pensamento, Betinho, que infelizmente, o fato da seleção de 82 não ter ganho aquela Copa prestou um desserviço muito grande para o futebol. Por quê? Porque lá na frente, não deixou de se jogar bonito para ser competitivo. Nós tínhamos Toninho Cerezo e Falcão como dois cabeças de área. Na Copa seguinte, nós tivemos Elos e Alemão. Então, não é querendo desmerecer, mas qualidade não... Né? Aí a gente ouve aí 4-4-2, 4-1-3-2, 4-1... O Betinho, é impossível você voltar a jogar com um ponto esquerda e um cabeça de área só? Ou você acha que isso aí é obsoleto,
não cabe mais isso para o futebol atual? Assim, ó, primeiro, eu chorei bastante a perda da Copa de 82, viu? Porque eu estava ali né, na minha infância ali, aquela seleção encantou o mundo, né? Encantou principalmente depois que não conquistou, né? Que viram aquilo tudo até hoje, né? Ela é lembrada. Que diga o Guardiola, né? O Exatamente. Guardiola tem como exemplo ele, né? Exato, aquela seleção foi fantástica, né? Jogadores só de qualidade. Um ponto que o Tele Santana ele sempre pregou: você não precisa ir roubar uma bola e fazer a falta. Vai roubando a bola pensando em recuperá-la. Hoje em dia, muitos treinadores mata a jogada, faz a falta, não deixa seguir o lance, né? Mudou o comportamento, né? Porque hoje, volto a dizer, dentro de campo se resolvia. Hoje é tudo que o treinador te pede. E você acaba muitas vezes fazendo. Você não tem coragem de deixar de fazer uma falta, porque se não fizer a falta, estourar lá no gol, a culpa vai ser sua. Então ele, opa, deixa eu parar aqui. Se eu tiver que tomar cartão, não tem problema, mas eu fiz o que o treinador pediu. Então, assim, números 4-3-3, isso daí para mim é tudo balela, tá? Porque hoje tem os extremos, né, que são os pontas, né, que hoje você tem que falar extrema. Outra coisa também, o linguajar hoje é corredor central, uma pressão alta, uma série de coisas que muitos jogadores aqui do Nordeste nem sabem o que está se falando, né? Mas enfim, isso é um dos pontos. O Luxemburgo tem batido bastante na tecla, né, da nomenclatura. Por que não a nossa nomenclatura? Por que tem que ser de fora? Mas o treinador, se não falar bonito, ele não pode trabalhar lá fora. Mas esse é outros assuntos também. Então, assim, os jogadores de hoje, os extremos, os pontas, eles querem jogar invertido, de pé ao contrário. Eu acho isso um absurdo, mas tem atletas que conseguem se dar bem, se adaptar. Hoje, dificilmente, o cara vai para a linha de fundo. Nós tínhamos jogadores de lado de campo que chegavam no fundo com uma qualidade e velocidade muito grande. Hoje, não. Hoje, os caras querem driblar para dentro para poder chutar. Ou, normalmente, bate na barreira, né? Porque aí tem volante, tem time que joga com 3, 4 volantes, zagueiro, vai bater na barreira. Sendo que a linha de fundo o cara não vai, né? E aí você vai falar para o cara, mas por que você quer ir aí? Não, para mim trazer para dentro para poder chutar. E para o fundo você não vai? Não, para o fundo eu não tenho qualidade. É brincadeira. E isso eu estou falando de garotos com 15, 16 anos. Eles não querem jogar do lado do pé bom deles. Eles querem fazer do jeito deles. E aí você enfrenta empresário, pai de jogador. Eu falo assim, você até pode jogar aí, mas se você não for para a linha de fundo umas 3 vezes, eu te tiro. Eu não quero você só trazendo para um lance. Sabe quem é outro culpado disso? É o Robin e Ribéry. Eles faziam com uma perfeição do caramba, mas os caras eram muito bons. Todo mundo sabia que eles iam fazer aquilo, faziam e saíam gols. Aí todo mundo quer ser um Robin e o Ribéry da vida. E não dá, né? Não, fica complicado, né? Cida, a sua pergunta, por favor, que a gente está chegando aí no momento final da nossa live. Seu microfone está fechado. Seu microfone, Cida. Oi. Não está. O microfone fechado. continua. Espera que ela vai vir fazer a pergunta aqui. Fala, Cida. Boa noite, Gilberto, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Então, Gilberto, vamos falar um pouco do público feminino. Essa Copa, né, que a gente pôde assistir, elas trabalharam bastante, infelizmente não conseguiram o sucesso, né, desejado, porém, nos grandes centros urbanos, a gente vê muita movimentação em relação ao público feminino e grupos, meninas, né, se movimentando para jogar, aquela coisa toda. E como é que é isso aí no Nordeste?
as meninas têm essa garra, essa vontade? Existem alguns clubes que incentivam, a gente sabe que falta incentivo, mas como é que fica, como é que é essa história aí no Nordeste? Queria saber. Obrigado. Você, Cida, obrigado pela pergunta, boa noite. E assim, ó, você me chamou de Gilberto, né? Vou falar aqui rapidinho. É que assim, Gilberto, poucas pessoas me conhecem, né? Inclusive, quando minha esposa fala Gilberto, eu falo, rapaz! é problema. A minha, gente, quando ela me chama de Thor, que é diferente, mas aí é outro assunto. Vamos lá, Betinho. Vamos lá. Então, Cida, eu vejo assim, ó, quando eu estive no Juventus em 85, 84, tinha o Radar no Rio de Janeiro, que era uma referência no futebol feminino. No Juventus tinha o Juventus lá, o feminino, mais algumas. Eram poucas equipes que disputavam na época o Campeonato Brasileiro, né? Não tinha quase campeonatos regionais. E aí foram, né, evoluindo, crescendo. Hoje, né, você viu o que aconteceu na Copa do Mundo, né? A quantidade de seleções, a quantidade de público, né, que se fez presente nos estádios, né? Isso foi fantástico. E eu tenho feito, né, cursos ali da CBF, né, da Academy lá da CBF, e muitas mulheres treinadoras também fazendo os cursos, né? E a gente sempre debatendo, né, a qualidade do futebol feminino. Hoje as meninas conseguem fazer jogos. Antigamente era um ganha e perde danado, né? Hoje não. Hoje a qualidade individual das meninas, aí a parte tática também, então deixa com que elas se posicionem melhor dentro de um campo. Hoje você assiste um jogo feminino, eu como treinador, analisando parte tática também, além da qualidade individual de cada uma delas, né? Então, eu vejo o futebol feminino numa crescente enorme. Muitas meninas lá atrás não tinham oportunidade, não tinha onde se treinar. Hoje não, né? Hoje existe o Campeonato Brasileiro, os clubes, né? Os grandes clubes aí abrindo. Isso também é um ponto a favor da CBF, que obrigou os clubes a terem o departamento feminino, né, de equipes. Então, hoje as meninas não se limitam mais a ficar brincando com os meninos, né, ali na escola, na quadra da escola, porque elas têm clubes, né, para poder estar trabalhando, treinando principalmente. E aqui no Nordeste, com toda a dificuldade, algumas federações têm incentivado, né, o futebol feminino, criado um local, né, para que onde essas meninas possam treinar e consequentemente competir, né? Mas ainda está engateando, ainda vai requerer ainda mais algum tempo aqui no Nordeste ter uma seleção, um time assim realmente de ponta, porque a dificuldade ela é muito grande. Mas pelo menos hoje já tem uma luz aí para as meninas de 10, 12 anos, locais para se treinar. Maravilha. Telão, boa noite, Telão. Quer falar alguma coisa aí, meu querido? Ó, o Betinho aí. Boa noite a todos. Grande Betinho. Eu era moleque, eu lembro que eu ia em clássicos aí e achava ele diferenciado. Grande jogador, muito respeito pelo Betinho. E agora conhecendo pessoalmente, um cara bacana mesmo. Então fechou com meus pensamentos. Betinho realmente é uma grande pessoa. Ô, Betinho, você falou em 82, eu estava conversando sobre 82 aqui, e me remeteu ao Magrão, ao Sócrates. Como que era, cara? Como que era ter o Sócrates em campo como adversário? Você chegou a jogar contra o Sócrates? Boa noite, Fernando, né? Paulo Tela. Paulo. Obrigado aí, Paulo, pelas palavras aí, obrigado mesmo. Eu tive esse privilégio, né, de jogar contra ele. Só que ele estava no Santos, né? Ele tinha ficado um período parado e ele retorna depois para o Santos, né? E aí eu tive essa oportunidade de jogar, inclusive foi a reestreia dele no Santos. Eu estava no Cruzeiro, isso foi em 89, aí tem o Alba aí, né, inclusive, e a gente ganha de 3-1 do Santos, e eu acabo fazendo um gol, né, nesse jogo aí,
E foi, assim, para mim, fantástico. E ver aquela coisa toda, né? Porque a Vila Belmiro já, ela cheia é um encanto. E todo mundo gritando, doutor, doutor, tudo bem que, né, ele estava retornando. Mas ele sempre foi uma referência, né? Um cara que sempre jogou de cabeça erguida. Ele foi um cara que, para você ver, né? Qualidade, pura qualidade técnica. Ele não era um jogador rápido, então ele tinha que, de alguma maneira, fazer com que a sua qualidade técnica se sobressaísse. Ele era um jogador de bons passes, ele passou a utilizar o calcanhar e fez disso um fator surpresa, que com o tempo ele foi aprimorando ainda mais, né? E se tornou uma referência ali, né? Os calcanhar do Dr. Sócrates, né? Então, sem dúvida nenhuma, ele foi um exemplo, né, para muita gente, e um pouco disso, né? O cara, na dificuldade, ele achar uma maneira de se sobressair. Eu, quando jogava na rua, na várzea, eu era pequenininho. Eu tinha que dar um jeito de passar pelos grandões. Ou eu ia ficar chorando, não ia tocar na bola. Então, de alguma maneira, me ajudou a desenvolver e me tornar o jogador que eu me tornei. Maravilha. Ô, Betinho, Legal, vamos fazer Betinho. rapidinho, um túnel do tempo aqui. Guarda para você, porque você vai usar daqui a pouco, o melhor momento da sua carreira, aquele momento que o Betinho estava voando, que particularmente você acha que foi o melhor momento da tua carreira. Se nós pegarmos hoje os 20 clubes da Série A, o Betinho cairia como uma luva com a camisa 8 em qual time hoje da Série A que você acha? Modéstia à parte, pode ficar à vontade. Não, assim, hoje eu me vejo um pouco como o Veiga. Eu era um jogador, porque eu joguei com a 7, com a 8, com a 9, com a 10 e com a 11. Eu era um jogador muito tático, né, que cumpria funções que o treinador pedia, e dentro disso o Veiga é um pouco isso, né? Às vezes joga pelo lado do campo, às vezes joga centralizado, e com qualidade, né? Eu talvez fosse, com certeza eu era mais rápido do que o Veiga. Eu tinha as duas valências, a velocidade e a resistência. Então eu chegava à frente. Se a bola não chegasse em mim ou não chegasse na área, eu retornava, fazia a recomposição, né? Porque eu era um jogador tático. Então, mais ou menos assim, eu me via como Veiga. Não, mas você se via como Veiga, mas então o Palmeiras já está servido. Nos outros 19, o Betinho caía com uma luva em qual time aí que você vê aí que cairia bem você num esquema tático que você achava que você poderia, com certeza em qualquer um deles, mas na sua opinião, você vai poder contribuir com qual? O Lucas agora no São Paulo. O Lucas é uma característica minha, porque assim, eu pegava a bola e ia sempre em direção ao gol. Eu não era esse cara de ficar, pisa aqui, vai para trás, não. Eu sempre fui, eu vejo muito o Lucas, essa característica, né? De querer a busca do gol, o drible em velocidade, com força, chegando na área, seria também o São Paulo, o Lucas. Maravilha. Gente, ó, a gente está chegando aí ao término dessa live. Betinho, eu queria te agradecer imensamente, cara, a sua disponibilidade. Você é um cara nota 1000, velho. A sua humildade como pessoa. Não vou nem falar do lado profissional, você me permite aí, seu lado pessoal, cara. Você é um cara maravilhoso. Eu queria agradecer também a sua assessoria, através da Ana, por ter permitido também, né, a sua participação. Muito obrigado, Anali. E eu não sei se o Djalma está aí, o Djalma também que foi buscar você pra gente aí, falou, pô, claro que sim, pô, por quê? Grande primo, cara, craque da Djalma, família. agora vai o momento de família. Craque da família aí. Momento de família. Ô, Djalma, muito Djalma, você obrigado. vai falar para que time ele torcia ou não? Olha, eu sei o pai dele é tricolor. Família tricolor, o tio tricolor. Então tá bom. Então, a Djalma. raposa felpuda veio com sentimento. Ô, Betinho, só te fazer uma perguntinha em cima do futebol feminino, só para encerrar, Fabio. O que você acha que estão falando que a Pia vai sair, né? Que vão demiti-la e trazer um novo profissional? Como é que você viu esses 4 anos de trabalho da Pia na frente da seleção feminina e se a gente deveria continuar com ela? Assim, eu vejo que ela agregou bastante o futebol feminino. Ela trouxe uma característica do futebol europeu, que é a tal da intensidade, que
que o futebol brasileiro, né, principalmente feminino, né, nunca se trabalhou muito isso. Se tinha, sim, qualidades, né, eu vejo meninas com bastante qualidade, mas falta a intensidade, nada mais é do que a competitividade, né, ser mais aguerrida, suportar mais momentos de hora de velocidade, hora de recomposição, a hora que você vai à frente, a hora que você tem que vir atrás. Então, acho que a Pia, nesse sentido, o futebol brasileiro cresceu, porque a seleção brasileira é muito nítida isso. Aí, infelizmente, ainda falta um pouquinho mais de qualidade ofensiva, mas isso é uma outra situação. Então, assim, nesse período de 4 anos, eu acho que ela agregou, mas eu acho que tem treinadores, acho não, tenho certeza que tem treinadores brasileiros trabalhando hoje nas equipes aqui profissionais, que têm totais capacidades de hoje dirigir a seleção brasileira e também desenvolver um bom trabalho. Maravilha. Legal, obrigado, Betinho, muito obrigado, meu amigo. Nós temos aqui o hábito, quando termina as lives, a galera manda um monte de comentário aí em relação, eu vou passar tudo para você, tá bom? Para você tomar conhecimento. Queria te agradecer muito, não só a você, a todas as pessoas que estão participando, que participaram. Mais uma vez, muito obrigado. E, Betinho, as suas considerações finais, eu espero que você tenha gostado. Desculpe a nossa simplicidade e poder, quem sabe, na nossa próxima temporada, poder trazer você de novo, que eu tenho certeza que você entra aí nos top 5 nossos aí, das melhores lives que a gente já fez aí, em termos de entrega do convidado. Muito obrigado, viu, Betinho? Fábio, eu te agradeço. Primeiro, meu primo Djalma, né, que entrou em contato aqui comigo, perguntando se eu tinha interesse. Eu falei para ele, falar de futebol para mim é prazeroso, eu fico muito feliz, principalmente no caso, podendo falar um pouco da minha história, da minha vivência, né, como jogador, como treinador, e são bem distintas, sim, como jogador e hoje treinador, né, porque eu sabia que dentro de campo eu tinha condições de resolver, né, hoje como treinador eu dependo exclusivamente do trabalho dos jogadores para que a coisa aconteça, e aí a gestão de grupo hoje ela é fundamental. Então, quero agradecer mesmo de todo o coração aí o convite. Hoje eu estou dirigindo o Carmópolis de Sergipe, é um time da 2ª divisão aqui. O campeonato começa agora sábado, né? Vai até meados de novembro aí. A gente vai trabalhar muito aí para, quem sabe, conseguir ter esse acesso com esse clube. É um clube novo também, surgiu agora recentemente, mas as pessoas que estão à frente são pessoas que eu já conheço há bastante tempo aqui do estado de Sergipe. Meu pai é sergipano, né? E ele sempre pedia, quando eu jogava, vai visitar onde eu nasci, que é o interior aqui de Sergipe. Eu falei, um dia eu vou, pai, um dia eu vou. Parei de jogar aos 38 anos, em 2004, nunca tinha aparecido em Sergipe. Em 2014, surge uma situação para mim vir com confiança. Aí a gente consegue o título estadual, vai para a Série D, consegue o acesso, o bicampeonato. Aí começa a fazer uma história aqui no estado, né, onde depois eu tive a oportunidade de ele estar aqui, ele me levar até a cidade onde ele nasceu, contar a história dele lá para mim. Isso tudo é o futebol que me proporcionou, né? Então, sou muito grato ao futebol, sou muito grato a Deus, né, por ter me dado a saúde necessária para suportar tudo isso daí. E, quem sabe, uma outra oportunidade, novas histórias aí, quem sabe novas conquistas aí, para poder estar passando para vocês. Muito obrigado. Maravilha. Mesmo. Ô, Betinho, vamos fazer um compromisso aqui. Se o seu time for campeão, você faz uma exclusiva aqui com a gente? Com certeza. Combinado? Certeza. Então, boa sorte e muito trabalho, hein? Já está confirmado que nós vamos ser campeões. É isso aí, não. Boa sorte, boa sorte. E aqui, meu, você já arrumou mais aí um monte de torcedor para vocês aí, porque você merece aí toda a energia e tudo de bom para o seu trabalho e para o clube. Tá bom, Betinho? Obrigado mesmo. Fica com Deus. Galera, muito obrigado. Mais um papo de torcedor aí para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. E vamos aguardar aí no grupo aí. A gente vai passando para vocês os próximos convidados aí do mês de setembro, tá bom? Um abraço, muito obrigado, galera. Betinho, gratidão, irmão. Fica com Deus, galera. Uma boa noite para todos.
Boa noite a todos. Boa Obrigado, noite, Betinho. Boa noite. Parabéns aí pela live. Valeu, boa noite, Obrigado. rapaziada. Valeu, Valeu, boa noite. Rapaziada, boa noite. Boa Valeu, noite, Beto. Betinho. Boa noite, Abraço a pessoal. todos. Ô, Valeu. Fábio. Djalma, Valeu. valeu, campo perfeito. Valeu, Carnal. Valeu. Viu, Djalma? Hoje você fez o meio-campo perfeito. Você joga de volante hoje. Legal, então. Pode ligar o céu. Valeu. É tudo. Celso, falou, Ronaldo. Um Boa abraço aí. noite, tchau, tchau. Um abraço aí para todos. Parabéns, viu? Boa noite, boa noite. Valeu, Di. Valeu, valeu, galera. E aos Valeu, tricolores, quinta-feira tem sufoco, hein? Vamos lá. Nem me Quinta-feira fala. vai ser fácil. Valeu, Carnal. Deve ter 62 mil pessoas de novo lá quinta-feira, hein? Você sabe alguma coisa dos ingressos para finais da Copa do Brasil no Morumbi? Eu ainda não vi nada, porque o que eu vi é que eu consegui comprar para quinta-feira, né? Agora abriu para o jogo de domingo à noite, contra o Curitiba, e eu não sei como é que vai ser a Copa do Brasil. Eu até falei para o Fábio, se der para comprar os ingressos daqui e tal, a gente vai para o Rio para assistir, lá no Maracanã. Eu gostaria, viu, também. Eu gostaria de ir lá no Maracanã. Se vocês conseguirem aí, me dá um toque. De repente, pode contar comigo também. Eu gostaria de ir lá no Maracanã e gostaria de ir no Morumbi. Inclusive, torcedor não sou mais. Eu acho que agora eu até estou vendo se eu fico como sócio torcedor, né? Porque os caras estão numa pilantragem. Jogo que não serve para nada, Celso. Os Só caras sobrou dois. Para variar, né? Tá certo. O Renato ainda está bem. Renato. O Renato... Boa, Renato. Então, os caras me deixam comprar 5 ingressos. Por exemplo, por esse jogo contra o LDU... Abraço, Ronaldo. Falou, Um abraço. Ó. Falou, Renato. Contra a LDU... Eu passo amanhã, não. Ronaldo, se der, eu passo no escritório amanhã aí, falou? Beleza, eu vou estar lá. Abraço. Eu consegui Falou, comprar... Renato. Um abraço. Eu consegui comprar 2, e mesmo assim, talvez eu consiga comprar até mais um como convidado, né? Mas você vê, aqui bancada 120 pau. Você é sócio torcedor? Sou. Você é diamante? Não, eu fiz a branca, que está R$35 por mês, e dependendo do jogo eu consigo comprar 5 ingressos, dependendo do jogo eles me deixam comprar 2. Dependendo do jogo? Porque você tem, o menino até colocou no grupo lá, você tem a vermelha, que é 19, a branca, que é 35. Eu olhei hoje, 18, depois 35, depois 70. Mas eu acho o seguinte, cara, eu vou ser bem sincero, gastar 800 pau, 900 pau por ano de sócio torcedor também é uma paulada. Bem. É no sentido mais de ajudar o São Paulo e também quando acontecem jogos como esse. Se você vai bastante, é legal. Então, eu não vou, por exemplo, eu sabia que tinha live, mas olha o horário que eu cheguei tarde. Eu faço cada loucura para poder assistir os jogos do São Paulo. Por exemplo, o último, eu cheguei praticamente no segundo tempo, né? Esses jogos das 7 horas eu não consigo chegar antes. Você vê, eu quinta-feira já falei pro Girão, sair de novo daqui 4h15, porque assim... Não dá, para mim é impossível. Porque tem que chegar lá cedo para estacionar. Sim. Que é uma loucura. No último jogo contra o São Lourenço, os caras estavam pedindo 100 pau de estacionamento. Não, é por isso mesmo. Então, eu tenho uma motinho pequenininha aí, que de vez em quando eu ia de moto. Então, há uns 3 anos atrás, eu estava indo muitos jogos, depois eu parei. Aí veio a pandemia, meio desencanei, porque eu tô chegando tarde em casa. Chega final de semana, eu tô cansado para mim ir e tal. Então, como eu tenho todas aí as redes aí, eu assisto na minha TV, eu sempre dou um jeito. Domingo, 8h30 da noite. Não dá. Você vai sair de lá 10 horas da noite até chegar em casa 1h da manhã. Então, mas agora, essa final contra o Flamengo, tá me interessando, inclusive, o primeiro jogo lá. Então, eu te falo. Então, se você souber alguma coisa, se de repente vocês, sei lá, fizerem mesmo alguma... se o Fábio conseguir comprar lá, a gente tem que ver, né? Você tem meu telefone, me manda meu pode pessoal, deixar, fica tal, tranquilo. não tem... me interessa bastante, entendeu? Eu vi preço de passagem já para ir fazer uma ponte aérea, sair daqui no domingo de manhã, chegar lá, assiste o jogo, pega a ponte aérea e volta. Então, eu topo qualquer coisa, de repente, sei lá, de ônibus, de avião, dependendo. Eu tô com vontade de ir nos dois. O problema estava assim, o custo, hoje eu vi a passagem para o Rio, 460 pau e de volta.
Compensa, porque, pô, você vai gastar acho que de ônibus você vai o quê? 200, 250? E tem o pessoal falou, vamos alugar um carro. Puta, quanto você vai gastar de gasolina, de pedágio? Cansaço de ir e voltar dirigindo. Tudo bem, mesmo que se reveze no volante e chegar no Rio de carro, se você conhecendo uma briga, sem conhecer, aquela linha amarela, aqueles troços lá que é um perigo, placa de fora. Complicado ali, passar ali naquela linha amarela lá é bem complicado. Não, eu perguntei porque eu estou com bastante interesse, inclusive eu vou assinar essa semana, eu sócio torcedor. Como eu não estava ainda, eu falei, e o São Paulo sempre nessa draga, eu desencanei um pouco, né? Mas agora parece que está dando. Eu estou com vontade de começar a assistir os jogos, né? O Fábio já Mas tá é me mais de ligando. final de semana. Ah, é? Vai atender aí. Não, deixa eu só falar, eu esqueci de falar. Encerrando a gravação. Eu estou no celular. Fábio, já te chamo já. Pode ir lá, ô Ronaldo. Não, beleza. Fica tranquilo. É só para... E hoje aqui a internet resolveu na pau, cara. Eu não sei como é que ficou a gravação. Você está no computador? Eu estou no notebook, eu fiz toda a gravação. Eu fiz a gravação da coisa, da live, né? E